Bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia, pedagoga, né? Como muitos já me conhecem. Então, eu e a Naíma vamos falar um pouquinho, né? Dar algumas dicas de como vocês se organizam nesses estudos em casa, né? Vamos lá, então. Vocês podem mandar as perguntas, depois a gente vai respondendo. Se não der tempo de responder agora, a gente depois manda para vocês, certo? Então, antes da gente começar, a gente precisa pensar em uma coisa muito importante para organizar os estudos, que é a rotina, né? Então, o que é a rotina? É você fazer tudo sempre no mesmo horário, todos os dias. Então, por exemplo, eu acordo às 7 horas, tomo banho, café, e às 8 horas vou começar meus estudos. Aí eu paro 11h30, mais ou menos, para almoçar. Aí depois eu volto 1h30, 2 horas dos estudos. Vou até às 5, 5h30, 6 horas. Aí eu faço algumas outras coisas e 8 horas eu tomo meu banho e vou dormir. Então, assim, todos os dias, você criar essa rotina, acordar às 7, estudar às 8, almoçar às 11, voltar às 2 e dormir às 8, entendeu? Então, assim, organizar de uma forma que é possível você realizar, né, essa rotina, pensando em quê? Né, nas pessoas que moram com você, nos seus pais, nos seus irmãos, né? No sentido de também contribuir com a rotina da casa, né? Considerando isso também. Então, por exemplo, depois do almoço eu tenho que arrumar a cozinha para minha mãe. Então, coloca esse horário na sua rotina. Do meio-dia a 1 eu estou arrumando a cozinha. Meu irmão precisa usar computador também. Eu não consigo ficar só com o computador só para mim. Então, vocês vão se organizar, né? Os dois precisam ter essa rotina. De manhã, um fica com o computador. À tarde, o outro fica. Enquanto ele está com o computador, você está fazendo atividades que não precisa utilizar o computador, né? Fazendo exercícios, alguma leitura. Então, acho que seria importante pensar todo mundo da casa, né? Porque a maioria das casas estão todo mundo em casa, pai, mães, irmãos, avós, está todo mundo aí. Então, sentar todo mundo junto e organizar uma rotina para todos, para que não atrapalhe nos seus estudos, no trabalho dos seus pais, no trabalho de casa, dos irmãos, tá? Então, essa rotina é muito importante. Então, o que é a rotina? Você criar os horários para tudo que você vai fazer todos os dias, fazer do mesmo jeito, certo? Porque se você sai da rotina, eu tinha que estudar às 8, não, agora eu vou estudar às 10. Então, já saiu da rotina, já perdeu o horário de estudo, e aí fica tudo desorganizado, certo? Outra coisa, o que é o hábito? O hábito é você fazer a mesma coisa durante muito tempo. Então, como que eu crio esse hábito de estudo? Fazendo essa mesma rotina por muito tempo. Entendeu? Então, com o tempo, você fazendo isso sempre, todos os dias, você vai criando esse hábito. Ele vai ficando em você vai adquirindo esse hábito do estudo, certo? No começo não é fácil mesmo, a gente tem algumas resistências, né? Algumas coisas que atrapalham, a gente quer dar uma fugidinha, mas é importante a gente pensar que a gente precisa criar essa rotina para o hábito se formar, né, para a gente conseguir fazer as nossas tarefas que a gente tem que fazer durante todos os dias. E aí vem a disciplina, né, que é muito importante também para a gente poder fazer tudo isso que a gente está fazendo e concluir esses nossos estudos que a gente precisa concluir, né? Então, disciplina é o quê? O que você tem que fazer, né? O que vai te fazer estudar é a disciplina. Por mais que não queira, você tem que fazer. Né? Então, disciplina é isso. Eu não quero, mas eu tenho que fazer, né? Infelizmente, na vida da gente é assim. Tem muita coisa que a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Não tem como fugir disso. E isso é você ter disciplina. Nossa, eu não quero, mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer, certo? Então, essa disciplina, nesse momento da nossa vida, principalmente, é muito importante, né? Para a gente conseguir fazer essas atividades, esses estudos. E aí vem o planejamento, que também é uma coisa importante, que vocês precisam se organizar para isso. É organizar as suas ações, né? O que eu vou estudar, que horas que eu vou estudar português, que horas que eu vou fazer exercício de matemática. Esse planejamento também é importante nos horários de estudo de vocês. Então, sem as rotinas estabelecidas,
Sem um hábito de estudo construído, esse planejamento que eu acabei de falar não vai funcionar. Não vai. E o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado, triste porque não está conseguindo fazer, vai desanimar aí que não vai querer fazer mesmo, ficar com falta de estímulo e vai desistir. E desistir é o que a gente não quer que aconteça, né? Com nenhum de vocês. Então, lembra, preciso criar uma rotina, preciso construir esse hábito e ter a disciplina de fazer tudo isso, de estudar, certo? Então, vamos lá agora. Algumas dicas mesmo, assim, mais pontuais. Primeiramente, você precisa ter um local de estudo na sua casa, um ambiente tranquilo, o máximo que você conseguir, né? Porque às vezes tem casas que a gente não consegue, né? Porque tem outras pessoas, divido o mesmo quarto com meu irmão. Então, assim, fazer alguns combinados, né? A hora que eu estiver estudando, você não vai no quarto, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, pensa num cantinho da sua casa, que é o mais tranquilo possível, né? Que você vai conseguir estudar. E arruma esse cantinho bem bonitinho, bem legal aí para você se organizar e sentar quando for a hora do seu estudo, tá? Você se concentrar, ficar mais tranquilo. Pensa num lugar legal aí da sua casa que isso é possível de fazer, certo? E aí você vai organizar todo o seu material, né? O que você precisa para aquele momento de estudo. A rotina, né? Como eu falei. Então, você vai estabelecer uma rotina de estudos e da sua vida em família, porque isso também é importante, né? Então, por exemplo, de manhã eu vou estudar, igual eu falei, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia. Aí, à tarde, eu tenho que fazer algumas tarefas de casa primeiro. Tenho que arrumar a cozinha, do meio-dia a 1, depois arrumar o meu quarto, da 1 às 2, alguma coisa nesse sentido. Ajudar minha mãe com o jardim, com alguma coisa, tá? E aí, depois dessa tarefa de casa, você retorna para os seus estudos, né? À noite, eu preciso ficar com a minha família, um momento, né, para a gente conversar, trocar ideias, depois eu vou ler um livro, ou eu vou interagir com os meus amigos pelo celular, porque agora não pode ser mais presencial, vou fazer uma atividade que eu gosto, um exercício, né, alguma coisa assim. E o fim de semana também, né? Pensar o que você pode fazer esse fim de semana, revisão de estudos, né? Algum jogo que vocês quase não gostam de jogar. Então, nesse sentido, né? Essa é a rotina que vocês precisam organizar, criar, juntamente com a família de vocês. Um cronograma, né? Precisa ter um cronograma de estudos. O professor manda um roteiro com as atividades, o que é preciso fazer, mas é importante que você crie um seu, né? Que aí você vai colocar na segunda o que você vai estudar, qual horário você vai estudar, qual tarefa vai realizar. Aí você coloca, essa tarefa precisa entregar dia tal, o professor vai estar naquele atendimento no dia tal, atividade livre também, você pode colocar para dar um descanso. Então, assim, organiza um cronograma seu, tá? Com tudo que você vai estudar, qual prazo para entregar, para você não se perder, né? Para não passar os prazos, para você ter um controle melhor, onde você encontra o professor naquela hora, onde ele vai estar online, tá bom? Então, esse cronograma, a gente deu um modelo, que é esse aqui, mas vocês podem fazer do modelo que vocês preferirem, tá? É só um exemplo. É importante, né, como eu já disse, você conversar, você discutir com a família, qual é o seu cronograma, quais atividades você precisa realizar, né, de estudos, para que eles entendam, né, também, que realmente você precisa de um tempo específico para estudar, para fazer as tarefas, para conversar com o professor online. Então, assim, depois que você fizer esse cronograma, divide com a sua família, tá? Explica para ele para eles como vai funcionar, como que você se organizou. Isso é importante também. E organize com antecedência o seu material de estudos. E saiba o que você vai estudar. Por quê? Segunda-feira. Eu vou sentar aqui agora, eu vou estudar... O que eu vou estudar? Só português. Tá. O que eu vou estudar de português? Deixa eu procurar um livro, deixa eu ver o roteiro de estudos, deixa eu achar um caderno. Já perdeu meia hora nisso, né? Então, já foi seu tempo.
Então, o que você vai fazer? No domingo, né, de preferência, você vai organizar os seus horários da segunda. Então, segunda-feira, eu vou estudar português, matemática, história. Esse é o e organiza, tá? Deixa lá no seu canto, bonitinho, preparado para segunda-feira. Na segunda noite, organiza o material de terça. E assim você vai fazendo todos os dias, tá? Porque senão você vai perder muito tempo na hora de organizar, porque você tem que chegar, sentar e já começar, sem perder tempo, tá? Então, um dia à noite, a hora que você terminar seus estudos, já deixa tudo organizado para outro dia, fica muito mais fácil. E outra coisa importante é saiba o que você vai estudar, né? Nada de surpresas. Então, por exemplo, o professor passou um roteiro de história, né? Aí eu vou ver hoje à noite para eu estudar amanhã de manhã. Então, eu vou ver quantas páginas de história eu tenho que ler, quantos exercícios eu tenho que fazer, tudo que eu preciso fazer, eu preciso ter isso em mente. Para eu saber me organizar em relação ao tempo que eu vou gastar e para não ter a surpresa, para ele não ficar toda hora assim me dispersando. Nossa, ainda tem muita história para ler. Nossa, ainda tem muita página, não acaba essas páginas. Entendeu? Então, para você não ficar nessa ansiedade de o que ainda falta para terminar, você já antes se prepara. Já pega todo o material, quantas páginas, quanto exercício, o que eu tenho que fazer. Já isso já fica na sua mente, né? Já fica trabalhado na sua mente o que você tem que fazer. E isso também economiza o seu tempo. Tá bom? Agora a Naíma vai continuar. Então, como a Lívia já apresentou para vocês, né, uma perspectiva aí qual é o trabalho de vocês agora, então nós vamos conversar um pouquinho como eu me organizo, como vocês vão se organizar estudando em casa. Meu nome é Naíma, sejam bem-vindos, obrigado por estarem nos acompanhando, né, e as dúvidas vocês vão deixando aí, aos poucos depois a gente vai conseguindo resolvê-las. O que a Lívia trouxe para vocês, em termos de organização, de rotina, de hábito, de cronograma, é uma nova tarefa, né? A gente pode até dizer como nova, não deveria ser nova, mas é uma nova tarefa, que vocês agora adotam em casa. Porque quando vocês chegam na escola, né, no presencial, a sala já está lá, o professor já está lá, a matéria já está resolvida, a quantidade de exercícios já está feita, quer dizer, vocês já encontram isso, de certa forma, um pouco mais organizado. Agora, essa tarefa também passou a ser um pouco de vocês em casa. Então, qual é o lugar, qual é o cronograma, qual é a matéria, qual é o tempo, como eu vou fazer, isso passou agora a ser uma atribuição de vocês. E a gente sabe que está pesado, né? Quando a gente está falando tudo isso, a gente não está imaginando que tudo isso é muito fácil. Pelo contrário, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da ansiedade que vocês estão. E, então, para facilitar um pouco essa organização, é que a gente está conversando um pouco com vocês. Então, primeiro, para começar tudo isso que a Lívia falou, a gente precisa desses passos aí. A gente precisa começar, a gente precisa persistir, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa acreditar, né? E a gente precisa renovar aquilo que não está indo muito bem em tudo que a gente foi planejando. Porque é uma nova tarefa de vocês agora. Então, gostaria de dizer que nós estamos junto com vocês e sabendo das dificuldades, dos problemas que podem e que surgem no decorrer de vocês em casa, né? Então, é sobre isso que a gente vai tratar um pouco da agora para frente. Como é que eu estudo, como é que eu planejo, isso sendo algo mais por conta própria, né? A partir dos roteiros, eu tenho o que fazer, mas como é que esses roteiros entram na minha rotina, é que nós vamos começar, a gente vai conversar mais um pouco sobre hoje, né? Uma coisa que é muito importante, sem ser os roteiros de estudo, sem ser essas dicas que a Lívia foi explicando, né? Seria dormir, alimentar e exercício.
Essas três coisas, elas não podem deixar de ter espaço na vida diária de vocês. Sem um bom sono, sem uma boa alimentação, sem uma atividade física, o estudar fica muito mais complicado, tá certo? Então, no próximo slide agora, a gente vai ver que eu vou começar a estudar. O que vai exigir de mim para estudar? A primeira capacidade que vai exigir de vocês, então, para estudar em casa, um pouco nesse isolamento, né, social, é a concentração. Porque lá na escola, o professor muitas vezes chama a sua atenção. Ó, presta atenção, olha para frente, isso aqui é importante. E essa capacidade você vai começar a desenvolver agora um pouco mais sozinhos. Então, você vai precisar de pensar onde é que eu consigo me concentrar? Aonde é que eu consigo prestar mais atenção na matéria, no estudo, do que nas outras coisas do meu ambiente que podem me atrapalhar? É uma porta que abre, uma televisão ligada, é o irmão que chora, é a mãe que chama, então, várias outras coisas que lá na sala você não teria. Então, agora você vai precisar tomar um pouco conta disso. Como é que eu consigo me concentrar aqui em casa, estudar, ter o foco na atenção e desviar e eliminar essa distração? Não é algo simples, mas é como eu comecei lá. Vamos começar e vamos persistir, né? Então, centralidade. Bom, então agora eu vou sentar para estudar. A televisão vai precisar mesmo estar desligada, o rádio vai precisar estar desligado, o celular eu não posso enviar mensagem. Então, algumas coisas eu vou ter que tirar para dar centro para o estudo. Tudo aquilo que o professor não deixaria que eu fizesse em sala de aula, eu preciso agora tomar cuidado que eu não faça em casa, né? Terceiro passo, ser acreditar, persistir nessa dificuldade. Olha, mesmo com tantas dificuldades, eu ainda estou conseguindo. Eu consigo aprender. Não está sendo nada fácil, mas eu estou conseguindo. Esse acreditar, estar pronto, estar aberto para essas dificuldades e enfrentá-las, é algo muito importante na aprendizagem. Quando as minhas emoções negativas começam a fazer, né, uma luta com o estudo, acaba o meu cérebro dando mais atenção para essas emoções negativas, dificultando ou tornando o meu cérebro um espaço menor para aprendizagem. Então, ela passa a disputar. Emoção negativa disputa com a aprendizagem, né? É como se fosse um novo conteúdo. Eu tenho um conteúdo de matemática para estudar, que é pesado. Aí eu trago para junto desse conteúdo o meu desânimo, ou a minha raiva, ou a minha preguiça, ou eu não gostar. Esses sentimentos têm o mesmo peso do conteúdo. Então, quer dizer, o cérebro divide a atenção, a concentração, a aprendizagem com esse novo conteúdo, que são as emoções negativas. Por isso, a gente precisa também, na hora que for para estudar, pensar como é que a minha emoção está. Eu estou indo pensando como, né? Aí a gente tem um desenhozinho para a gente ver a expectativa que a gente faz. Quando a gente pensa assim, olha, como imagino o estudo em casa. Se eu acho que não vai ter nenhum problema, que vai ser uma linha reta, sem problema, pode não acontecer dessa forma. Se eu acho que vai ser complicado demais, pode não ser dessa forma. Mas se eu pensar, olha, vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu vou conseguir, eu vou avançando, as minhas emoções, a minha concentração e a minha centralidade ao estudo melhora em 80%, 90%, né? E criatividade. Lá na sala de aula, o professor usa muita criatividade para você prestar atenção. Ele dá um exemplo, ele chama a sua atenção, ele mostra um gráfico, ele passa um filme, ele pede um colega para completar a ideia dele.
Então, quer dizer, ele faz tudo isso para que você fique concentrado, para que você tenha centralidade no estudo e para que você acredite que está aprendendo. Então, agora em casa é um papel que vocês também passam a exercer nesse estudo em casa, certo? Agora nós vamos ver como é que eu posso estudar então, né? Como é que eu posso estudar, Naíma? Olha, eu agora já tenho os roteiros, eu já fiz o meu cronograma, eu já tenho a minha rotina. Como é que eu estudo e aprendo um pouco mais, né? Quando a gente muda um pouco as estratégias da gente aprender. Então, eu preciso, para cada disciplina, ou para cada dia, ou para cada modo de estudar, utilizar alguns instrumentos, ou algumas estratégias de ensino que me ajudem a aprender. E eu sei que, né, que vocês mais gostam de fazer é assistir vídeo. Como é que eu aprendo assistindo vídeo, né? Então, aí também a gente vai ver agora, em cada slide agora, a gente vai vendo cada modo que eu posso estudar. Então, vamos começar com os vídeos. Como é que eu estudo com vídeo, né? Então, nesse próximo slide aí, a gente vê como estudar por vídeo, certo? É Então, vamos passada? lá. Pode. Então, vamos lá. Como é que eu estudo por vídeo? Primeiro, o que eu tenho que fazer antes de assistir o vídeo? É só ir lá e pegar o vídeo e assistir? Não. Eu preciso ver qual é o assunto. Eu preciso saber por que eu vou assistir aquele vídeo. Os de ensino, a duração. Essas coisas eu preciso muito identificar antes. Porque se eu tenho 1 hora de estudo e eu escolho um vídeo de 30 minutos, vai ser impossível até de rever o que é importante nesse vídeo, então eu preciso fazer esse acordo. Quanto tempo eu tenho de estudo? Eu tenho 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, então meu vídeo não pode passar de mais de 10 minutos, né? Eu não posso pegar um vídeo que é de um conteúdo de superior. Então, isso eu preciso fazer antes de assistir o vídeo. E quando eu estiver assistindo o vídeo? Eu preciso assistir o vídeo tentando buscar a resposta que me motivou a assistir aquele vídeo. Ah, foi para aprender tal conteúdo? Então, eu buscar naquele vídeo, ao assistir o vídeo, já ir buscando a resposta que eu busco encontrar, né? Comparando com o que eu já sei, revendo os pontos principais. Aquele ponto foi o que mais me chamou a atenção. Eu posso parar o vídeo e voltar, né? Anotar as dúvidas. Então, durante o vídeo, eu não fico apenas na expectativa de olhar e ficar assistindo passivamente. Eu vou realizando algumas atividades durante assistir o vídeo. E depois? Depois eu registro o que ficou de aprendido comigo. O que eu aprendi? O que me deixou dúvida? O que eu vou precisar? Ou ver esse vídeo ou escolher outro vídeo. Isso é muito importante. Então, estudar a partir de vídeo, se eu sigo esse antes, esse durante e depois, a minha aprendizagem é mais consistente do que apenas assistir um vídeo sem essa interação com o vídeo. Eu vou assistir vídeo, o que eu não posso fazer? Não posso assistir um vídeo sem fazer essa preparação, que é quase que perder tempo, né? Trocar de vídeo sem compreender aquele vídeo que eu assisti. Ah, não gostei desse vídeo. Ah, esse autor fala demais. Ah, esse desenho ficou bom. Então, trocar de vídeo, buscando um outro vídeo, aquela parte que é minha, que seria a dessa análise, que é desse registro, essa interação com o vídeo. Pensar que apenas assistir um vídeo eu consigo aprender tudo. Então, às vezes, a gente vai para o vídeo achando que o vídeo vai resolver todos os meus problemas, né? Isso também é um grave empecilho para a aprendizagem. Por quê? Eu só aprendo quando eu estou fazendo interação com aquele instrumento ou com aquele conteúdo que eu estou vendo, certo? Então, agora, a gente vai ver sobre a leitura, que é um outro, também, modo de estudar. Então, a gente já viu o vídeo. Eu posso estudar por vídeo, agora eu posso estudar por leitura.
A leitura é o que vocês aprenderam desde lá da pré-escola, né? Então, esse é um modo de estudar que vocês já têm conhecimento desde que vocês entraram na escola. Qual é o problema que a gente, às vezes, tem muita dificuldade de aprender com a leitura? É que a gente vai para a leitura sem também fazer um antes dessa leitura. Então, o que eu vou ler? Sobre qual assunto eu vou ler? Eu preciso, pelo menos, preparar o meu cérebro para ele encontrar na leitura o conteúdo que eu vou estudar. Então, essa preparação anterior, ela é muito importante. O professor, às vezes, faz muito isso em sala de aula. Ele fala, olha, lê aquele texto, esse texto vai falar sobre aquele assunto, vocês vão encontrar a resposta quando vocês lerem esse texto. O professor faz esse movimento em sala de aula de antecipar para vocês qual seria o assunto do texto. Não tendo professor agora, em casa, vocês precisam fazer isso. Antecipar qual é o assunto que eu vou ler. Né? Imaginar. O maior aliado da aprendizagem é a imaginação. As pessoas que aprendem, né, com mais consistência são aquelas que mais imaginam. Então, imaginar como o que será que vai falar? Será que vai falar sobre isso? Essa imaginação prepara o cérebro, cria conexões que na hora que você está lendo, você vai fazendo, estabelecendo interações, estabelecendo ali uma compreensão do que você está lendo. Então, isso é muito importante, né? Essa preparação. Ou criar uma pergunta. Eu vou ler esses textos para saber fazer isso. Ou, esse texto vai me ensinar o quê? Então, também essa preparação é importante. E na hora da leitura? Não é uma leitura passiva, né? Por que a gente faz essa leitura passiva? Porque a gente aprendeu na escola, a professora, o professor lendo para a gente, né? Ou a gente lendo um parágrafo da leitura. Então, um aluno lê um parágrafo, outro lê outro lê outro. Então, é uma leitura ainda um pouco só de escuta, mais passiva. A gente apenas lê, assim, para ler aquelas palavras para terminar aquele texto. Então, essa leitura passiva, ela também prejudica muito a nossa aprendizagem. Então, ler um texto é como se você estivesse conversando com alguém. É um diálogo. Ele está te contando algumas informações e você pode duvidar, identificar, criticar, perguntar sobre aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados. Isso você pode ir riscando no texto. Você pode ir grifando, você pode pôr uma pergunta, você pode pôr uma interrogação, você pode falar, não entendi. É conversando com o texto. Quando terminou o texto, você vem para o registro final, né? O que não pode se fazer nunca ao estudar uma leitura? Ler passivamente, né? Ler passivamente, ou for ler só para resolver um exercício, ou ler só porque alguém mandou. Essa leitura passiva, essa leitura que você não cria um motivo, ela não cria uma aprendizagem consistente, sólida, né? A gente nunca pode dizer, eu aprendi. A gente pode dizer, eu vi, eu passei por esse tempo, certo? Agora a gente vai ver sobre resolução de exercícios, que é um outro modo de estudar. Então, resolver exercícios, vocês receberam os roteiros, né? Quando vocês receberem os roteiros, vocês precisam especificar quantos exercícios eu vou resolver e que tempo que eu tenho. Se você não fizer isso, você fica ansioso sem saber se vai dar conta ou não vai dar conta. E se você conseguir avaliar por que eu não dei conta, por que eu dei conta. Então, você precisa falar, olha, eu não dei conta de responder 20 exercícios em 50 minutos, que é o prazo que eu tinha. E aí você consegue entender por que você não resolveu todos. Não é porque você não quis, não é porque você deixou para lá, mas você já tem um critério para avaliar. E o que eu vou resolver de exercício? Eu vou resolver história, matemática, português, o que é? É sobre o quê? Eu preciso ter ao lado dos exercícios o conteúdo. É sobre esse conteúdo. Porque eu preciso fazer, muitas vezes, esse movimento.
vir no exercício e ele é na teoria. E na teoria, vir no exercício. O exercício é essa ponte que faz, não é uma coisa desconexa da outra. Agora é só exercício. Não. É a hora que tudo faz sentido, é a hora que tudo combina. Então, eu não posso deixar a teoria para lá e estar com o exercício, né? E aí, durante a minha resolução, bom, então eu já sei quantos que eu vou resolver, o tempo que eu tenho e a matéria e o conteúdo que é. Agora eu vou resolver. Eu vou resolver fazendo dois movimentos. Eu vou resolver para resolver o exercício, para que eu encontre a solução, e eu posso também, ao mesmo tempo, do lado do meu exercício, falando, olha, para resolver esse exercício, primeiro eu fiz isso, segundo eu fiz isso, terceiro eu fiz isso. Você pode criar os passos, os modos de resolução. E quando tiver, de novo, um exercício com aquele conteúdo, você pode vir no seu modo, no seu roteiro de resolver, como se fosse o seu manual. Olha, então, para resolver esse exercício, eu fiz isso. Para resolver esse outro, eu também posso fazer isso. E você cada vez vai melhorando o seu modo de resolver. Então, a resolução de exercício para aprender não é só resolver, mas também é criar o meu modo de resolver. E no final eu avalio quantos exercícios eu resolvi, quantos eu não consegui, quantos eu consegui criar esse modo, quantos eu não consegui criar, quantos eu fui resolvendo, por, às vezes até sem uma preparação. Isso tudo é importante para você saber falar o que você aprendeu com os exercícios. O que você não pode fazer? Resolver exercício sem estudar. Estudar sem resolver exercício. Resolver exercício olhando resoluções prontas. Desistir sem saber o motivo. Copiar exercícios prontos sem revisar. Resolver exercícios sem estabelecer uma relação entre eles, né? O que um e o outro tem, certo? Um outro modo de estudar seria a autoexplicação. Esse daí é o que os professores utilizam, né? Os professores estudam o conteúdo, fazem curso, olham o conteúdo lá, preparam a aula e vêm para a sala de aula fazer essa autoexplicação. Ele explica para vocês. Nessa hora, o professor aprende mais do que ele já sabia. Cada aula para o professor é uma nova e consolidada aprendizagem. Ele também, nesse movimento, faz. Vocês podem usar a mesma técnica do professor. Então, antes de explicar, vocês vão fazer a mesma coisa que o professor fez. Estudar, anotar, utilizar desenho, fazer um esquema, fazer a sequência do conteúdo. Aí você, com tudo isso que você fez, agora é hora de você explicar. Aí você explica. Você mesmo consegue entender o que explicou bem e o que não explicou. O que não explicou bem é aonde você vai revisar. Essa autoexplicação é um dos modos de estudar mais eficazes para a aprendizagem. Né? Quem explica aprende muito mais. O que eu não posso fazer? Ler o que eu fiz em voz alta, certo? Ou explicar sem estudar. Aí isso não adianta nada, tá certo? Um outro modo seria a autointerrogação. Essa assim, na pedagogia, a gente tem vários jeitos de falar sobre isso. Estudar por problemas, estudar com um estudo de caso, estudar através de uma pergunta. Então, a autointerrogação é criar dentro de mim uma pergunta que me move para o estudo. Essa também estabelece, assim, garante quase que 100% de aprendizagem. Porque quando eu tenho uma pergunta e eu busco a resposta, eu não esqueço. Então, essa também é um modo de estudar que a gente pode dizer que mais a gente aprende. Então, criar uma pergunta, buscar a resposta e avaliar a resposta é um modo que a gente mais aprende, certo? E agora a gente pode ver um outro modo de estudar, que é a associação de imagens, anotações, síntese, esquemas. Essas daí, a gente está
Por que que ele é bom? Por que que associar um conteúdo com alguma imagem, com alguma música, com alguma figura, fazer anotação, fazer resumo, fazer síntese, fazer esquema, o que que se ajuda no meu estudo? Me ajuda na memorização, me ajuda a compreender, me ajuda a selecionar diante daquele conteúdo todo que é importante. Aquilo que eu anotei me apoia no caso de dúvidas posteriores. Isso tudo me ajuda a ter ideias próprias, identifica qual é a maior minha dúvida e aonde que eu posso fazer a minha revisão e contribui para que eu possa melhorar o meu modo de estudo futuro. Então, por exemplo, quando eu faço essas sínteses, essas análises, essas associações, a gente pode pensar assim, olha, eu estudei por vídeo, não funcionou muito bem. Ou eu estudei por leitura, não funcionou muito bem. Então, isso também me ajuda a mudar o meu modo de estudar posteriormente, né? E o que não fazer? Registrar sem critério nenhum, de forma desorganizada. E depois eu não consigo voltar lá para conseguir achar a informação. Não anotar no momento do estudo. Ah, depois eu anoto, depois eu faço o resumo. É outro problema que acaba deixando de anotar aquilo, às vezes, que é essencial. Às vezes eu anoto algo que não é muito importante. Então, isso também a gente não pode fazer. Anotar sempre do mesmo jeito. A informação principal e as secundárias. Então, eu anoto a informação principal, dando destaque, colorindo, colocando desenho, e as secundárias do mesmo jeito. Isso também causa um grande empecilho depois para que você possa retomar o estudo a partir desses resumos, dessas cintas, para ajudar você nos estudos, tá bom? E agora, o que é que eu preciso evitar em casa quando eu estiver estudando? Copiar, escrever tudo sem pensar no que é mais relevante. Grifar exageradamente. Fazer resumo sem propósito. Revisar o conteúdo sem estabelecer um motivo. Ficar sem dormir para estudar. Estudar sem organização em intervalo. Acessar redes sociais no momento do estudo. Isso aí, quando vocês estão em sala de aula, o professor consegue ajudar vocês a se organizarem. Agora vocês estão em casa, né? Às vezes um pouco distante do professor no momento de realizar as tarefas. Vocês precisam ajudar vocês. Olha, eu além de estudar, eu também preciso me organizar. Como é que eu estudo melhor? Escolher o modo de estudar. Fazer um cronograma, uma rotina, um hábito e o que evitar. Tá certo? Então, o que a gente teria para conversar com vocês hoje é sobre esses passos. A gente vai enviar esses slides para vocês, para que vocês possam rever. Se tiverem alguma pergunta, depois nos enviar as respostas, as perguntas, ou enviar por e-mail, enviar pelo WhatsApp, como vocês preferirem que a gente possa ajudá-los vocês a criar essa rotina, esse trabalho em casa. Um grande abraço, parabéns pela dedicação, pelo esforço. Eu sei que vocês estão passando por um momento muito difícil, que é estudar em casa, né, sem ter o professor para ir fazendo ao pouco tudo isso que a gente conversou aqui hoje com vocês. Vocês, além de estudar o conteúdo, vocês precisam também cuidar, estudar, de como criar rotina, de como avaliar, prazo para enviar, né? Então, muito obrigada, um abraço e estamos à disposição para ajudá-los.